Zucoloto. Antes de darmos início à palestra de abertura desse evento, gostaria de dar algumas informações importantes. Este evento, como sabem, será realizado em 2 dias, correspondendo ao período da tarde do dia de hoje e amanhã, nos períodos da manhã e tarde, respectivamente. Os participantes inscritos deverão assinar a lista de presenças e aqueles que não fizeram inscrição prévia deverão preencher seus dados na lista de presença para que possam receber, posteriormente, o respectivo certificado através de e-mail, sendo que a forma de cadastro do nome será exatamente a mesma que aparecerá no certificado. Tomem atenção a esta particularidade. Por outro lado, todos os participantes receberam as capas do Instituto de Física de São Carlos, com todo o material relativo a este evento, e se observarem com atenção, cada pasta tem uma numeração. Essa numeração dá acesso aos 2 sorteios que ocorrerão no final de cada dia desse evento, ou seja, hoje e amanhã. Serão sorteados kits compostos por, entre outro material, DVDs do curso de escrita científica, da autoria do professor Valtencir Zucoloto, alguns livros e um tablet que será sorteado amanhã no encerramento deste evento. Gostaria ainda de informar que esta Semana da Escrita Científica está sendo transmitida pela IPTV, daí também as nossas saudações a todos quantos nos assistem. Vamos então dar início a esta 5ª Semana da Escrita Científica do IFISC com a palestra de abertura intitulada Os Desafios da Internacionalização dos Periódicos do Brasil. O palestrante convidado é assessor de Informação e Comunicação em Ciência da Fundação de Apoio à Universidade Federal de São Paulo e coordenador do programa Cielo, da FAPESP. Foi diretor da BIREM, Centro Latino-Americano e do Caribe de Informação em Ciências da Saúde, e da OPAS, Organização Pan-Americana de Saúde, diretamente ligada à OMS. É com muito prazer que então chamo o professor, por favor, para começar a sua palestra. Muito obrigado. É uma satisfação muito grande para mim estar aqui em São Carlos, particularmente aqui no Instituto de Física, e agradecer ao convite, aos organizadores, ao professor e também à equipe da biblioteca. E eu vou falar do programa Cielo e dos desafios que significa, primeiro, a palavra internacionalização, o conceito e realmente para onde vamos, né? Então, como é que eu ativo aqui a área federal? Ok. Bom, então, o título, para tentar sintonizar um pouco com o tema central do seminário desse ano, da semana, eu pus que é um problema central do Cielo hoje, e eu vou compartilhar com vocês. O que está atrás dessa palavra é, na verdade, como que a gente aumenta a chamada visibilidade e o impacto. Essas 2 palavras, às vezes, são utilizadas como sinônimo. Quer dizer, uma revista de alto prestígio, ou uma revista de alto impacto, ou uma revista de alta visibilidade, né? E é um problema sério que a gente tem na produção científica brasileira, na comunicação da pesquisa, por meio dos periódicos brasileiros, visto que, em geral, ou vamos chamar assim, 90% dos periódicos do Brasil, eles estão abaixo da mediana na distribuição do fator de impacto nas respectivas áreas temáticas, né? Tem uma porcentagem muito grande deles que está no 4º quartil, né? Então, tem, às vezes, tá certo, uma expressão do que o que se comunica por meio dos periódicos nacionais é ciência de 4º quartil ou ciência de 2ª qualidade, o que não é verdade, mas a gente tem essa estigma ou essa situação que tem que ser avaliada.
Bom, como todos sabem, a comunicação científica ela é um processo que faz parte da infraestrutura, do desenvolvimento da pesquisa, e é a parte mais nobre, na verdade, que é a comunicação dos resultados, né? E o conjunto dela, hoje, armazenado na internet, hoje constitui uma grande biblioteca, que é a memória da ciência, né? Provavelmente o lugar onde tem mais erros acumulados historicamente, porque um dos objetivos da ciência é progredir. Mas, em todo caso, esse conjunto também recebe o nome de literatura científica e comunica-se, né, através de periódicos, livros, análises de congressos, teses, etc. E, vamos chamar assim, como é que a gente estabelece um controle dessa, como é que a gente vê, como é que a gente sabe o que está acontecendo, é através de uma instância na comunicação científica que se chama o índice bibliográfico, né, o índice de controle bibliográfico. Então, ele faz o controle bibliográfico no sentido de o que é que se está produzindo em uma área, né? Então, eu vou lá também para fazer a busca de conteúdos, que é o que a gente faz normalmente, serve, à medida que se acumula, para gerar estatísticas, né, e indicadores de desempenho, tá certo, dos artigos, desempenho das pesquisas, desempenho dos periódicos, né? E, obviamente, serve, como eu falei no começo, de preservação, né, de memória do que está produzindo, tá certo, essa comunicação. Então, a internacionalização, ela tem uma discussão filosófica atrás, que eu não vou entrar nela, mas vou citar, que é uma questão de se a ciência está separada da cultura ou se a ciência é parte da cultura, entendido cultura como o que a gente transmite para as outras gerações. Então, a biblioteca nossa que transmite para as próximas gerações, se a gente produzi-la somente em inglês, periga que, historicamente, o português perca a semântica da ciência, né? O que seria um perigo muito grande. Mas, em todo caso, bom, antecedentes e supostos, comunicação é parte integral da pesquisa científica e segue os seus padrões. Quer dizer, a comunicação científica não é fora da pesquisa, ela é integral. Então, no final, um bom artigo é resultado de uma boa pesquisa. Você pode ter uma boa pesquisa e um péssimo artigo, mas é muito difícil ter uma péssima pesquisa e um bom artigo, né? A indexação, particularmente de periódicos, é parte integral desse fluxo e, como eu falei, tem essas dimensões. Quando a gente analisa, por exemplo, no caso do Cielo, que é um índice multidisciplinar de um país emergente, de um idioma diferente do inglês, né, com problemática local, que exige pesquisa para a gente interpretar essa realidade e definir soluções, né, ou políticas, é complexo, né, você definir um período científico, etc. A gente trabalha mais ou menos com uma matriz desse tipo, muitas vezes reduzida, aonde você tem pesquisas que são de interesse extremamente local, tá certo? Vamos supor, do campus da Unifesp, mas ela é uma pesquisa feita com método científico, etc. Mas tanto os resultados, quanto o interesse, quanto o impacto é local. Ela pode ser uma coisa de interesse do Brasil, né? Ou pode ser da América Latina e Caribe ou internacional, né? Não necessariamente uma pesquisa que eu faça aqui fora do campus, aqui sobre algum inseto, alguma coisa, ela é necessariamente local. O que vai variar é se as conclusões, a discussão, os resultados, etc., têm um interesse universal, né? Então, não é o fato de fazer uma pesquisa num município do Brasil que ele não é universal, são outras as dimensões. Mas, de qualquer maneira, tem algumas áreas que tendem muito mais a ter orientação nacional do que internacional. E tem algumas áreas, como a física, por exemplo, que é essencialmente internacional, embora ela possa ter algumas pesquisas orientadas localmente. A comunicação é parte integral da pesquisa. Bom, tem algumas questões que a gente tem na comunicação científica, como foi falado aqui pelo professor, que é como é que eu comunico ou faço a transferência do conhecimento para a sociedade, como é que eu informo a sociedade, né? Ou como é que eu informo políticas públicas. Então, a linguagem é diferente, a pesquisa é diferente, etc. Então,
quando eu estou fazendo uma pesquisa de ponta, certamente, se eu tiver uma boa contribuição, eu vou ter muitas citações. Então, dentro do ambiente científico, eu estou bem. Se eu estou fazendo uma pesquisa que vai ajudar a melhorar a prefeitura de São Carlos, ela tem um impacto social muito grande, ela tem um impacto nessa área, mas provavelmente ela não receberá nenhuma citação ou poucas citações, né? Então, ok, a gente tem hoje, olhando no Web of Science, como um dos índices que eu tomei aqui, ele tem 12.500 revistas, periódicos indexados de todo o mundo. Em 2013, publicou 1,6 milhões de artigos originais de pesquisa e papers apresentados em congresso. Não estão incluídos aqui editoriais, capítulos de livro, etc. Okay? Nessa relação, o Brasil está em 13º lugar em quantidade de produção científica, como você sabe, mas em termos de impacto, que as citações por artigo, a gente está na 30ª e alguma coisa, dependendo de quantos países você coloque, né, nessa história. Mas a gente está bem atrás, e é um dos problemas que a gente tem. A produção científica brasileira, como o professor falou, é 2,5% da mundial, e uma parte significativa dela, dependendo de como a gente conta, varia de 25% a 30%, é comunicada por meio de periódicos nacionais. Okay? Então, essa é uma porcentagem bastante alta comparada com outros países, né? E tem essa frase aí que os periódicos brasileiros contribuem de modo especial à comunicação da pesquisa. Essa tem algumas características históricas, etc., que levam a que o Brasil tenha essa porcentagem. Dá uma olhada aqui, comparando com os BRICS, e pus a França, Japão, que são países de idioma diferente, a gente vai ver que 30% da produção científica do Brasil, nesse caso aí medido, é comunicada por periódicos nacionais. Quando a gente vai na França, é 12%. Okay? A Europa tem a vantagem, obviamente, de se eu publicar no paísinho ali de 1 hora de trem, ele já é outro país, né? Coisa que no Brasil a gente tem um problema de separação e tem alguns artigos científicos que mostram que a colaboração internacional em ciência está diretamente relacionada com a distância entre os países. E, na verdade, funciona mais ou menos como a lei de Newton, no inverso do quadrado da distância. Quanto mais longe a gente está, menos colaboração está. Então, se eu estou na Espanha, mesmo que o idioma seja diferente, a facilidade de cooperação é maior. Então, esse é um problema que o Brasil tem. O outro problema é o idioma, claro. A Rússia é o país que publica mais em periódicos nacionais. Mais de 50% da produção científica é em periódicos nacionais, né? Então, também por legado histórico, né, da Guerra Fria, etc., eles têm periódicos de físicas, por exemplo, muito bons, né, ou de outras áreas. Bom, os periódicos do Brasil, quantos são? Absurdamente, a gente tem cerca de 6.000 periódicos que são, de uma forma ou outra, relacionados no Qualis, né? É um número muito grande. Se a gente toma as 4 primeiras categorias, a 1, a 2, considerado internacional, e as melhores nacionais, B1 e B2, a gente tem cerca de 1.200 periódicos. Continua sendo um número muito grande, o que é uma expressão da pujança da produção do Brasil, e também, em alguns momentos, ou algumas áreas, criticam como o produtivismo científico do Brasil. Quer dizer, o mais importante é publicar em quantidade do que... Então, tem muita aqui aquela história do salame, né, que eu faço uma pesquisa e onde eu poderia publicar 1 artigo, 2 artigos, eu aproveito e publico 5 artigos, porque o que interessa é o número de artigos e não exatamente. Então, também tem essa coisa. Quando a gente olha nos 3 índices que a gente trabalha, que é o Web of Science, Scopus e o Cielo, eles, em conjunto, eles indexam 400 periódicos do Brasil. Então, dos 5.000, a gente tem 1.200 e aqui a gente tem 400 periódicos, que teria alguma nuance ou alguma expressão de internacionalismo pelo fato de passar por comitês internacionais, né? E a gente vai ver que
olhando por porcentagem, somente 25% dos periódicos estão simultaneamente nos 3 índices. Okay? Então, a gente, fazendo alguma compensação, 70% do Cielo são também Scopus. Enfim, a gente não tem um consenso, né, sobre quais são o núcleo, ou o consenso é muito pequeno em relação aos periódicos de qualidade do Brasil. Eu vou saltar essa. Esse é mais ou menos o crescimento da indexação no Cielo, agora em particular, de 1998 a 2005, que é mais ou menos metade do projeto, a gente aumentou 500% a indexação, depois ela baixou para 100% nos outros 8 anos, quer dizer, estamos chegando no núcleo. Então, na verdade, considerando a metodologia do Cielo de controle de qualidade dos periódicos, a gente estaria em torno entre 250 a 300 periódicos, vamos chamar assim, de qualidade superior no Brasil. Isso aqui é só para mostrar o processo de indexação. A gente fez 2.500 avaliações, num processo longo, né, que envolveu 996 mil periódicos, para escolher hoje que a gente tem 280. Então, é um processo bastante complexo esse de avaliar a qualidade dos periódicos. E a gente teve 25 periódicos que foram excluídos nessa história, e a gente tem essa seleção hoje. Isso aqui é mais ou menos a distribuição dos periódicos por onde que eles são produzidos, quem são os publicadores, que são os responsáveis. Ao contrário do que acontece nos periódicos indexados dos países desenvolvidos, que são basicamente publicados via publishers, né? No Brasil, eles são publicados mais ou menos in-house, seja nas instituições ou nas universidades. Mas o que caracteriza os periódicos nacionais é a grande participação das universidades na publicação dos periódicos. Quer dizer, os periódicos brasileiros eles são parte direta da infraestrutura de pesquisa. E 36% são de sociedade científica, é importante. Outro fenômeno conhecido é que 70%, 75% de 3 estados, quer dizer, a produção científica de São Paulo, Rio, e se a gente baixar até Rio Grande do Sul, a gente tem 90% dos periódicos e também da produção científica. Quer dizer, tem uma relação entre capacidade de produção científica e capacidade de edição e publicação. Bom, o objetivo do Cielo é contribuir para o progresso da pesquisa, né, aperfeiçoando, e a gente faz esse processo chamado indexação, etc. Linhas prioritárias de ação que a gente tem hoje é profissionalização, internacionalização e sustentabilidade, que é um problema, e em termos de desenvolver capacidade e infraestruturas nacionais. E superar algumas categorizações anacrônicas, estima, como eu falei no começo, que a gente tem periódicos de mainstream e periódicos regionais. Quer dizer, se a gente considera a ciência como um empreendimento internacional, o que a gente faz aqui, os nossos periódicos também, de alguma forma, elas fazem parte do fluxo global de informação. Quais são os determinantes de desempenho dos periódicos do Brasil, e particularmente dessa coisa chamada impacto? Primeiro, é o sistema Qualis. Né? O sistema Qualis ele prefixa, por 3 anos, 2 anos, qual é o valor de um periódico. Tá? Então, é o valor anunciado. Então, se ele é B1, eu vou mandar manuscritos para lá que vale B1. Né? Se ele é A1, eu mando manuscritos. Então, isso traz, por um lado, um conforto para os editores, porque eles estão assegurados naquele nível, mas ele representa uma barreira de crescimento para quem quer ser inovador, audaz, etc. Ele não consegue, porque a pontuação vai ser sempre a mesma. Né? Então, eu chamo de círculo vicioso do baixo impacto. Eu não subo o impacto porque eu não recebo manuscritos de qualidade, e eu não recebo manuscritos de qualidade porque eu não tenho alto impacto. Então, o rompimento dessa barreira é a chamada criação do círculo virtuoso. A outra questão é que a autoria
predominantemente nacional. Então, naquele primeiro slide que eu apresentei lá, o Brasil tinha 30% da produção científica nossa publicada lá fora, indexada por periódicos nacionais. Mas o periódico em si, ele leva 80% ou mais, 85%, de autores brasileiros. Então, ele serve, na verdade, como um veículo para dar vazão à produção científica do Brasil, que, por diferentes razões, não é publicada lá fora. Por exemplo, porque está em português. Segundo, porque tem interesse local. O terceiro, porque não tem qualidade, às vezes, para ser aprovado lá fora. Né? Idioma português, qualidade dos artigos publicados. E também, quando a gente mede o desempenho, eu vou mostrar para vocês, depende muito de aonde que eu meço o desempenho. Né? Então, por exemplo, hoje, quando você vai comparar um periódico que publica em português com um periódico norte-americano que publica em inglês, não tem muito sentido. Quer dizer, o universo de leitores e de possíveis citantes é muito maior. Então, quer dizer, agora, nenhuma desses indicadores bibliométricos fazem essa separação. Põe tudo, se calcula, e depois a gente sai mal nessa história. Então, eu vou mostrar depois algumas diferenças que tem. Aqui, simplesmente, esse é 2012, artigos de 2012, publicados em periódicos internacionais e do Brasil, e medidas citações em março. Foi mais ou menos 2 anos. Né? Então, eu tenho o conjunto do Brasil, em 2 anos, recebe 2 citações por artigo, que está bem, relativamente bem. Quando eu trabalho em colaboração internacional, dobra. Tá certo? Então, esse é um dos fatores de aumento da impacto, né, ou da visibilidade, que é trabalhar em rede. E quando eu trabalho em periódicos de fora, internacional, eu tenho um número de citações 2,6 por artigo, e quando eu publico em periódicos do Brasil, eu tenho 0,43 citações por artigo. Né? Menos da metade de uma, quer dizer, seria somente metade dos artigos seriam citados e eu teria 0,5. Então, o que está acontecendo aqui? Acontece um fenômeno que os periódicos do Brasil, ao publicar uma massa grande de artigos, eles contribuem para baixar o impacto da ciência brasileira como um todo. Certo? Se a gente olhar desse lado malévolo, vamos chamar com os periódicos, mas esse é um fato que os dados mostram. E aqui tem um desafio para as agências brasileiras e para as instituições brasileiras, que não adianta eu chegar e falar assim, vamos tirar os manuscritos de qualidade dos periódicos do Brasil e publicar nos outros, porque supostamente eu ganharia mais, mas como os índices não vão retirar os periódicos do Brasil que estão lá, eles vão ser preenchidos cada vez mais por manuscritos de menor qualidade. Então, se não se resolver o problema de aumentar a qualidade dos periódicos do Brasil, a tendência é que ele continue significando um problema para o impacto geral da ciência do Brasil. Ok, olha aqui. Também esse é 2012, não muda muito 2013. A publicação geral do Brasil, 60% em inglês e 40% em português. Okay? E vocês vão ver citações por artigo, eu tenho 0,62 no inglês e 0,38 no português, quer dizer, metade. Então, se eu publico metade, se eu publico em português, eu tenho metade das citações em inglês. Se eu publico em inglês no período brasileiro, eu ainda tenho muito menos citações que fora. Isso ainda muda por áreas temáticas. Né? Eu não vou entrar em detalhe, mas depois, se alguém quiser analisar, a gente vê. Biológicas têm maior impacto, exatas e da terra é a que tem maior impacto, né? Incluindo aqui, obviamente, física, química.
e humanas é a área que tem menos citações em geral. Então, está demonstrado que o português é um fator que tem menos. Não quer dizer que a gente não tem que publicar em português. Ao comparar o português nos índices internacionais, a gente tem esse problema. Então, o desafio de idioma é o que é que nós temos que publicar em português e o que é que nós temos que publicar em inglês. Quer dizer, qual é o balanço ideal disso, né? Aqui no Cielo, o fator de impacto dos periódicos no conjunto Cielo, eles cresceram até 2010, 2011, e depois começaram a baixar, por um fenômeno que é o ingresso de mais periódico de humanas, que tem menos citações, então baixa a citação da coleção como um todo, mas principalmente porque muitos periódicos do Brasil, ao passar a indexar internacionalmente, ia ter um impacto crescente, e esse fenômeno passa também no JCR, nos outros índices, eles começaram a publicar mais artigos, né? Então, publica mais artigos, relaxa um pouco, o denominador baixa o impacto, né? Então, é um fenômeno bibliométrico que afeta aí. Aqui é o Google Metrics. O Google Metrics é muito mais amplo, né, muito menos, mais relaxado, vamos chamar, capta tudo, ou quase tudo que é citado na internet. E a gente vai ver uma coisa interessante aqui, né, que a saúde biológicas e agrárias que o Brasil tem baixíssimo impacto nos índices internacionais, ele está bem aqui, está acima da média geral, e a gente vê, por exemplo, que engenharias, que tem uma média de fator impacto nos índices internacionais, que também ela está junto com humanas e sociais aplicadas. Então, na internet como um todo, tá certo? Tudo que é mais próximo, né, vamos chamar, do intelectual ou da capacidade, não é tão especializado, ele tem mais impacto. Sociais aplicadas, que está muito relacionado com as profissões, né, então tem um uso altíssimo na internet. Humanas, ciências sociais, política e, obviamente, saúde. Qualquer um de nós que tem problema de saúde vai buscar na internet, né? Isso aumenta o impacto e também, de certa forma, ele está presente em diferentes meios de citações. Isso aqui é outro índice, é o índice da Cimago, e a gente vai ver que agora biológicas, que estava lá para lá, ela passou para cá, exatas da terra em segundo, e agrárias ainda está bem aqui, porque o índice é bastante amplo em relação. Então, à medida que você aumenta o universo de periódicos citante, você abre mais lugar, certo, para áreas que, nos índices mais estritos, recebem poucas citações, né? Então, esse aqui eu vou passar bem rápido, só para mostrar um fenômeno interessante. No Cimago, no Scopus, onde, como eu falei, o número de periódicos é grande, os periódicos Cielo, que tem um controle de qualidade maior, ele tem melhor desempenho que todos os periódicos BRICS, periódicos dos países BRICS e também dos outros países. Então, isso é um indicador que a gente usa dentro do programa Cielo como um reflexo da qualidade da indexação nossa, mesmo indexando predominantemente, ou em maior proporção, a periódico de ciências humanas e sociais aplicados que o Cielo tem. Quando a gente desce para o JCR, que é mais estrito, aí o Brasil já perde para a China, né, e perde para a Espanha, enquanto lá em cima a Espanha tem um impacto menor. Tá? Então, só para mostrar que a questão da internacionalização, ela depende também do âmbito onde você está olhando. Então, vamos olhar o crescimento do Brasil nos últimos 5 anos em termos de impacto dos nossos periódicos, né? No JCR, que é o índice mais restrito, nós crescemos 21%. Vamos calcular uma média bem esdrúxula, dividindo por 5, dá 4% ao ano. Esse é o crescimento vegetativo da base de dados. Significa que não cresceu nada, né?
E no Scopus é mais explícito ainda. Provavelmente o crescimento foi negativo, dividindo por 5 anos. O que significa? Significa que os periódicos do Brasil, na esfera que eles atuam, em termos de leitores e coisas, está esgotado, vamos chamar assim, o mercado de citações. Então, se a gente olha a distribuição das curvas, elas estão bem, não crescem, é como se tivesse tudo já pré-determinado. Quer dizer, esse periódico atinge essa população de pesquisadores, com possibilidade ou não de citações, etc. Então, a disjuntiva que a gente coloca para nós é um aumento de mercado de citações, um aumento de possibilidades. E isso é uma necessidade da internacionalização. Esse é o ponto central, porque a gente acha que depois de 15 anos do Cielo, a gente chegou, vamos chamar assim, no máximo da exploração, nas condições atuais, do mercado interno de citações do Brasil e internacional. Quanto tempo eu tenho mais? 25 minutos, ok. Ok, então, essa é o coisa. Então, outra coisa agora que é um fator extremamente positivo. O Cielo, nós temos nos nossos computadores, diariamente, uma média de 2,2 milhões de downloads por dia. Quer dizer, é um fenômeno extraordinário. Metade desses são gerados por robôs, né, que estão todo dia lá catando informação, vindo, etc. Só que a gente resolveu não eliminar os robôs, porque a gente supõe que robôs está indexando, está levando pointers para lá, ou está avaliando, está fazendo data mining, está fazendo, etc., semântica, etc. E no nosso cálculo do Cielo, a gente tem 1,1 milhões de downloads por dia reais. Mas tem um sistema internacional que chama Counter, que tem uma metodologia que exige um tempo mínimo entre o download de um artigo, né? Então, no nosso caso, é 30 segundos, o que significa que a nossa média diária baixa para 600 mil por dia, o que, de qualquer maneira, é um número extraordinário, né? Então, a gente está trabalhando hoje com a média de 600 mil downloads por dia, o que é realmente extraordinário. E de 2012 para 2014 aumentou 21%, quer dizer, a gente está aumentando 10%. Não obstante o fato de que os artigos do Cielo, como são acesso aberto, eles são replicados nos sites das próprias revistas e também nos chamados repositórios institucionais. Então, tem muitos mais downloads que não estão sendo contabilizados aqui. Então, o que tem de extraordinariamente positivo os periódicos nacionais? O uso, leitura, vamos supor que 10% disso aí fosse lido, vai? 10%. Seria 60 mil artigos por dia, né? Então, o que o Cielo atinge de maneira extraordinária são os cursos de graduação, mestrado, que são os de maior uso, menos no doutorado e menos aún no pós-doutorado, tá? Dependendo da área temática. Se você está em literatura, letras e artes, o Cielo é usado em toda a extensão. Se você está em física, ele é usado basicamente em graduação e mestrado, né? De maneira geral, né? A área de química, a sociedade